O futebol que você conhece é feito de gols, glórias e heróis. Mas e o que está escondido nas sombras? Jogadores marcados por tragédias, clubes que desapareceram sem deixar vestígios e segredos que as luzes do estádio nunca alcançam. Este é o lugar onde a história não contada ganha vida. Este é o futebol oculto. O desaparecimento de Emiliano Sala é uma história trágica que abalou o mundo do futebol e despertou a solidariedade global. O jovem atacante argentino, que despontava como uma promessa no futebol europeu, estava a caminho de um novo capítulo de sua carreira quando o inesperado aconteceu. Era 21 de janeiro de 2019. Sala havia acabado de assinar contrato com o Cardiff City, clube galês que disputava a Premier League. Após uma emocionante despedida de seus companheiros no Nantes, na França, ele embarcou em um pequeno avião particular, um Piper PA-46 Malibu, com destino a Cardiff. O voo deveria ser o início de uma nova jornada, mas se tornou o começo de um mistério angustiante. Durante a travessia sobre o Canal da Mancha, o avião perdeu contato com os radares. Poucas horas depois, as autoridades começaram uma busca desesperada na tentativa de localizar a aeronave. A notícia do desaparecimento rapidamente se espalhou, gerando comoção entre fãs, jogadores e clubes ao redor do mundo. Mensagens de apoio e orações inundaram as redes sociais, enquanto as famílias de Sala e do piloto David Ibbotson enfrentavam um pesadelo. Dias se passaram sem qualquer sinal do avião. As buscas oficiais foram suspensas, mas a família de Emiliano, determinada a encontrar respostas, organizou uma campanha de arrecadação de fundos para continuar os esforços de localização. A resposta foi avassaladora. Doações de atletas como Lionel Messi e Kylian Mbappé ajudaram a financiar uma operação privada. Finalmente, em 3 de fevereiro, os destroços da aeronave foram encontrados no fundo do Canal da Mancha. Dias depois, o corpo de Emiliano Sala foi recuperado, confirmando o desfecho trágico. O piloto, no entanto, nunca foi localizado, deixando perguntas sem respostas e aumentando a dor das famílias. A investigação revelou que o avião apresentava irregularidades e que o piloto não tinha licença para realizar voos comerciais. O caso expôs questões graves sobre a segurança na aviação privada e gerou discussões sobre a responsabilidade no transporte de atletas de alto nível. O desaparecimento de Emiliano Sala não é apenas uma tragédia pessoal e familiar, mas um lembrete das fragilidades da vida e da necessidade de maior segurança e regulamentação. Sala, um jogador humilde e determinado, deixou um legado de paixão pelo futebol e uma história que jamais será esquecida. Sua memória vive no coração dos fãs, colegas e todos aqueles que foram tocados por sua jornada. Interessante, não é? Como essas histórias que pareciam enterradas ainda têm tanto impacto. E isso nos faz pensar: quantos outros segredos estão escondidos nos bastidores do futebol? Em 29 de julho de 2013, o futebol perdeu uma de suas grandes estrelas. Agustín Benítez, ou simplesmente Chucho, como era carinhosamente conhecido, estava em uma de suas melhores fases profissionais. Aos 27 anos, o atacante equatoriano era um nome de peso no futebol mundial, atuando pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos. Mas o que parecia ser apenas mais uma rotina de treino e jogo se transformaria em um mistério que até hoje não tem explicação clara. Na manhã de sua morte, Chucho foi encontrado em seu quarto, aparentemente sem vida. A causa oficial? Um infarto fulminante. Mas em meio a tantas perguntas, o que parecia ser uma simples tragédia esportiva se tornou um enigma que agitou os noticiários e dividiu opiniões. Para muitos, a explicação era simples. Benítez, com sua rotina intensa de jogos e treinos, poderia ter sofrido um problema cardíaco. Mas para outros, a morte do atleta levanta questões não tão fáceis de ignorar. Teria ele sido vítima de uma doença cardíaca não diagnosticada? Ou será que há algo mais sombrio por trás de sua morte? Alguns apontam o uso de medicamentos e substâncias que poderiam ter contribuído para o colapso de seu corpo. Teria Chucho, sem querer, sucumbido aos efeitos colaterais de um tratamento intensivo para seguir no auge da carreira? Ou será que forças externas, invisíveis aos olhos de muitos, estavam em jogo? Não demorou muito para que teorias da conspiração começassem a surgir. Alguns especulavam sobre pressões de sua equipe que exigiam um alto nível de desempenho, ou até mesmo o envolvimento de pessoas próximas que poderiam ter interesse em sabotar a carreira de Benítez. E então,
Uma outra hipótese se levantou. Poderia sua morte estar conectada com algo maior? Algo além do esporte? Um plano financeiro? Um jogo de interesses no mundo do futebol? Como se não bastasse, a situação foi marcada pela pressa em fechar o caso. O que parecia ser um procedimento médico padrão foi acelerado, deixando muitos desconfortáveis com a rapidez com que a causa foi atribuída e o caso encerrado. A morte de Agustín Benítez, até hoje, permanece como uma grande incógnita. Sua família e fãs continuam a questionar o que realmente aconteceu naquela fatídica manhã. A verdade está enterrada, ou será que um dia a verdadeira história de Chucho será revelada? Ou será que alguns segredos do futebol nunca deverão ser conhecidos? Agora, anos depois, a memória de Agustín Chucho Benítez persiste, não apenas como uma referência de talento e dedicação, mas como um símbolo de mistério, envolta em perguntas sem resposta. Sua morte prematura deixou uma marca que nunca será apagada, e o futebol jamais será o mesmo sem ele. A verdade, como sempre, pode estar além do alcance de muitos, mas até lá, continuamos a perguntar: o que realmente aconteceu com Agustín Benítez? O futebol esconde segredos que poucos têm coragem de desvendar. Hoje, você conheceu 2 fatos que mostram que este esporte é muito mais do que aparenta ser. Mas os mistérios nunca acabam. No próximo vídeo, novos segredos sairão das sombras para te surpreender. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Aqui no Futebol Oculto, as histórias esquecidas ganham vida. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.